A história do estudo e compreensão dos tumores cerebrais é longa e complexa, com avanços significativos ao longo do tempo. Antiguidade. Os primeiros registros de distúrbios neurológicos remontam à antiguidade, mas o conhecimento específico sobre tumores cerebrais era limitado. Muitas doenças neurológicas eram consideradas de origem misteriosa. Século XIX. Com o avanço da anatomia e da patologia, começaram a surgir descrições mais detalhadas de tumores cerebrais. O desenvolvimento da microscopia permitiu uma análise mais precisa dos tecidos, mas ainda não havia uma compreensão completa dos diferentes tipos de tumores cerebrais. Século XX. O século XX viu avanços significativos na neurocirurgia e radiologia, o que permitiu o melhor diagnóstico e tratamento de tumores cerebrais. A descoberta da radioterapia também desempenhou um papel crucial no tratamento dessas condições. Décadas recentes. Com os avanços em tecnologia, como a ressonância magnética RM e a tomografia computadorizada TC, tornou-se possível visualizar detalhadamente o cérebro e identificar tumores com mais precisão. Isso revolucionou o diagnóstico e permitiu intervenções mais eficazes. Pesquisa genética. Avanços na pesquisa genética levaram a uma compreensão mais profunda das origens moleculares dos tumores cerebrais. Isso contribuiu para a classificação mais refinada dos tumores, com implicações importantes no desenvolvimento de terapias direcionadas. Desenvolvimento de tratamentos. A evolução dos tratamentos para tumores cerebrais inclui cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapias-alvo. A abordagem terapêutica pode variar dependendo do tipo, localização e estágio do tumor. Apesar dos avanços, os tumores cerebrais continuam sendo um desafio significativo devido à complexidade do cérebro e às limitações em certos tipos de tratamentos. A pesquisa contínua visa entender melhor essas condições e desenvolver abordagens mais eficazes para diagnóstico e tratamento. Mas, afinal, o que são os tumores cerebrais? O tumor cerebral, ou os tumores em geral dentro do cérebro, eles são uma denominação que vão abranger uma gama ampla de doenças diferentes que vão gerar lesões, normalmente nódulos ou cistos ou formações expansivas dentro do crânio. Esses tumores cerebrais, eles podem existir em vários tipos. Eles vão ser benignos ou malignos, eles podem ser primários ou secundários, dependendo de onde eles começam e do grau de agressividade. Nem todo tumor cerebral pode ser chamado de câncer, mas todo câncer cerebral é um tumor cerebral. Uma vez suspeitado de um tumor cerebral, ou então com o diagnóstico inicialmente feito, alguns passos vão ser importantes para se seguir depois desse diagnóstico do tumor cerebral. Ele foi demonstrado, por exemplo, por um exame de investigação de triagem, como uma tomografia simples, ou ele já foi visto num exame mais detalhado, como uma ressonância magnética. Uma vez que a gente definiu o lugar desse tumor, é necessário prosseguir com a investigação para identificar o tipo, o subtipo, e muitas vezes é necessário também fazer uma investigação do restante do corpo, para avaliar se esse tumor está localizado apenas no cérebro ou se ele faz parte de uma doença maior, que tem outras lesões ou nodulações ou mesmo tumores pelo restante do corpo. Antes de sabermos as causas do tumor cerebral, é importante ressaltar algumas informações sobre eles. Os tumores primários mais comuns incluem gliomas, responsáveis por 65% de todos os tumores cerebrais primários. Tumores secundários. Metástases cerebrais são muito mais comuns do que tumores primários. Mais de 80% das pessoas com metástases cerebrais têm mais de uma metástase. As metástases a partir de outras partes do corpo podem se espalhar para uma única parte do cérebro ou para várias partes diferentes. Muitos tipos de câncer podem se espalhar para o cérebro, incluem câncer de mama, câncer de pulmão, câncer renal, melanoma, câncer da tireoide, linfoma e leucemia. Os tumores cerebrais, em geral,
não tem uma causa tão bem definida. Quando eles são associados às doenças secundárias, como por exemplo as metástases cerebrais, que vão ser um espalhamento de um câncer que está em outra parte do corpo para o cérebro, a gente costuma ter as causas relacionadas com a causa do câncer original. Então, por exemplo, o câncer de pulmão, que tem algumas relações bastante conhecidas com o hábito do fumo, do tabagismo, o câncer cerebral, nesse caso, a metástase cerebral, vai ter relação com esse tabagismo. Alguns tipos de tumor, por exemplo, que podem ter algum fator genético conhecido, como alguns cânceres de mama, por exemplo, no caso de uma metástase cerebral, vão ter o mesmo fator de risco. Os tumores primários do cérebro, no entanto, como os meningiomas, que vão ser os tumores benignos mais comuns, e os gliomas, que vão ser os tumores que podem ser malignos mais comuns, não costuma ter uma causa muito bem definida. Todas as pesquisas científicas que já tentaram evidenciar algum tipo de relação de causa do tumor, normalmente não conseguem chegar numa conclusão que possa abranger uma grande quantidade de pessoas. Então, às vezes, uma exposição a algum tipo de radiação, por exemplo, uma radioterapia na infância, ou às vezes alguma coisa ocupacional, até podem ter um risco um pouco aumentado, mas não é o suficiente para a gente conseguir falar que isso vai ser causa desse tumor primário do cérebro. Curiosidades sobre o tumor cerebral. Você sabia? Embora algumas células cerebrais possam se regenerar em certas áreas do cérebro, o tecido cerebral danificado por um tumor muitas vezes não se regenera completamente. Isso ocorre porque as células tumorais podem interferir com os processos naturais de regeneração e reparo do cérebro. Essa é uma das razões pelas quais o tratamento precoce e eficaz é crucial no manejo de tumores cerebrais, visando minimizar danos irreversíveis ao tecido cerebral. O tratamento dos tumores cerebrais vai variar de acordo com a localização, o tipo e o tamanho, além muitas vezes da quantidade, quando a gente fala de mais de um tumor cerebral. A localização, ela vai impactar muito no que a gente chama de área eloquente ou não. Então, se o tumor está dentro do cérebro, numa região que tem uma função muito importante, muitas vezes ele pode ser necessário retirá-lo para preservar essa função, mas em algumas outras situações ele pode ser muito arriscado retirá-lo. Então a cirurgia tem que levar isso em consideração. Outro fator que a gente leva em consideração é se o tumor é primário, secundário ou benigno ou maligno. Toda vez que a gente está falando de um tumor mais agressivo, a gente tem uma tendência a tentar tirá-lo de uma forma mais agressiva. E como a remoção do tumor cerebral ela só pode ser feita através de um procedimento cirúrgico, nesses casos a cirurgia vai ter uma indicação bem precisa. Outra questão que também vai ser importante é o tamanho da lesão tumoral, do tumor em si. Então, tumores muito grandes, eles podem começar a gerar uma deformação da estrutura do cérebro e causar aquilo que a gente chama de hipertensão intracraniana, de novo, aquele quadro mais grave que pode muitas vezes até matar aquele indivíduo. Nesses casos em que o paciente está com esse risco, a indicação da cirurgia também vai ser sempre ponderada. Nos casos em que o paciente tem mais de um tumor, então muitas vezes tem 2, 3, 4 lesões, isso vai ser mais comum nos casos de câncer mais avançado secundário, a gente vai ter que pensar com um pouco mais de calma se a cirurgia ela é benéfica ou não. Mas mesmo nesses casos, pode ser necessário um outro tipo de procedimento cirúrgico, aí não para o tratamento do tumor em si, mas para o diagnóstico, que são as biópsias cerebrais. A gente tem também a possibilidade de fazer um procedimento, que é essa biópsia, através de um pequeno furo no crânio, em que a gente insere uma agulha. E essa agulha, guiada por métodos avançados de localização, como a estereotaxia ou a neuronavegação, que vão dar uma precisão milimétrica para a gente localizar e colocar essa agulha dentro do tumor, permitem que a gente consiga dar o tipo, subtipo, então o nome e o sobrenome do tumor, para permitir os próximos passos do tratamento. O tratamento dos tumores cerebrais, então, vai envolver a cirurgia quase sempre como um dos primeiros passos. Dependendo do que a gente teve aí desse tipo, subtipo do tumor, pode ser necessário complementar esse tratamento com algumas técnicas a mais. Uma das mais frequentes é a radioterapia. A radioterapia, que pode ser feita no modelo de radiocirurgia em dose única ou no modelo fracionado, em que são necessárias várias doses, às vezes 20, 30 doses, dias de sessão de radioterapia. E a radioterapia ela não é definida pelo fato do tumor ser benigno ou maligno, mas sim pelo risco dele ter recrescimento. Um tumor benigno, por exemplo, como os meningiomas, quando está num lugar em que é impossível tirá-lo inteiro, ou se ele tem uma alta chance de recorrência, de voltar a crescer, por algumas características que a gente pode observar em alguns tumores,
pode se beneficiar bastante desse tratamento com radioterapia. No caso dos tumores malignos, sejam eles secundários, como as metástases cerebrais, ou primários, como o caso do glioblastoma, eles podem precisar do tratamento também com a quimioterapia, que vai ser o tratamento do câncer em si. O tipo de quimioterapia normalmente vai ser escolhido por um oncologista que vai acompanhar o tratamento desse paciente em conjunto com a equipe da neurocirurgia e de outras equipes cirúrgicas, caso necessário, para definir o tempo e o tipo dessa quimioterapia que vão ser bem definidos. E alguns casos mais pontuais, quando, por exemplo, a cirurgia é muito arriscada, pode não trazer benefício, ou então em lesões pequenas, às vezes esses tratamentos também podem acontecer de forma isolada, como por exemplo a radiocirurgia isoladamente em alguns tumores muito específicos, localizados em algumas regiões em que o risco cirúrgico é muito alto, alguns tipos, por exemplo, o neurinoma acústico, que é um tumor que pega o nervo craniano aqui na porção posterior da cabeça, lá profundo, responsável pela audição e pelo equilíbrio, ou então alguns casos, muitas vezes, de tumores pediátricos, em que o tratamento é muito arriscado e muitas vezes uma quimioterapia pode ser benéfica ali em melhorar a qualidade de vida ou prolongar o tempo de vida daquela criança. Então, como os tumores cerebrais têm essa gama muito ampla de tipos e subtipos, é sempre muito importante que seja avaliado em detalhes todos esses fatores para poder se definir o melhor tipo de tratamento. E na suspeita ou no diagnóstico precoce de um tumor cerebral, é extremamente importante que você procure um neurocirurgião, mesmo que você já esteja em acompanhamento com as outras especialidades, como por exemplo a oncologia, pois o neurocirurgião nesses casos pode muitas vezes preservar a sua capacidade neurológica por muito mais tempo. O prognóstico do tumor cerebral é uma preocupação vital para pacientes e familiares. Varia conforme o tipo, localização e estágio do tumor. Alguns são benignos e altamente tratáveis, enquanto outros podem ser agressivos e desafiadores de tratar. Avanços na medicina e diagnóstico precoce melhoram as perspectivas, mas cada caso é único. O suporte médico e emocional é essencial para enfrentar esse desafio. Converse sempre com seu médico.